Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é preparação de recursos para aulas gamificadas. Um assunto que gera dúvidas, preocupações e angústias. O objetivo é esclarecer todos esses aspectos. Veja comigo a introdução, que é a frase preliminar que vai pautar aqui o caminho que nós vamos percorrer. O texto base diz o seguinte: a preparação de recursos para aulas gamificadas é um elemento chave no processo de ensino que busca tornar a aprendizagem mais dinâmica, interativa e engajante. Muito bem. Ao longo aqui dessa nossa discussão, dessa nossa reflexão, nós vamos perceber que com a utilização das ferramentas e materiais, nós conseguimos transformar conceitos educacionais em atividades lúdicas que certamente vão motivar os estudantes. Eu quero explorar os tipos de ferramentas e materiais necessários e também trazer alguns exemplos práticos de como esses recursos eles podem ser preparados e utilizados num contexto da sala de aula, que é o nosso habitat, o nosso ambiente. Veja aqui as ferramentas e materiais necessários. Primeiro item, tecnologia digital. Segundo, materiais físicos. Terceiro, recursos audiovisuais. Vamos iniciar aqui a nossa conversa pelo primeiro item. Tecnologia digital. Bem, plataformas digitais como o Kahoot ou aplicativos personalizados podem ser utilizados para criar quizzes interativos, caça ao tesouro ou simulações que envolvem os alunos de maneira ativa. Essas ferramentas permitem a criação de conteúdo personalizado que pode ser ajustado para atender aos objetivos específicos de aprendizagem de cada aula. Segundo item, materiais físicos. Itens como cartas, dados, tabuleiro e peças de jogo são essenciais para jogos de tabuleiro educativos customizados. Estes podem ser usados para práticas como matemática, onde os alunos eles resolvem problemas para poder avançar no tabuleiro. Ou história, que podem responder perguntas sobre um período específico para poder progredir numa linha do tempo, né, que foi definida previamente. E o terceiro item são os recursos audiovisuais. Vídeos, animações e elementos de realidade aumentada, realidade virtual, podem enriquecer as aulas gamificadas, proporcionando experiências imersivas que são tão educativas quanto divertidas. Por exemplo, vídeos que simulam situações históricas ou científicas podem ser combinados com perguntas interativas para poder verificar a compreensão dos estudantes, né, dentro aqui desse contexto. Veja aqui alguns exemplos que nós podemos aplicar esse processo. Primeiro, a aula de ciência gamificada. Eu pensei na seguinte situação, né? Para uma aula sobre ecologia, o professor pode utilizar uma aplicação como o Google Earth, né, ou software de realidade aumentada, para poder criar um caça ao tesouro virtual. Os alunos podem, entre aspas, viajar para diferentes biomas ao redor do mundo, coletando informações sobre flora, fauna e respondendo perguntas para poder ganhar pontos. Esse tipo de atividade não apenas reforça o conteúdo aprendido, mas também faz de uma forma interativa e envolvente. Segundo exemplo, aula de matemática com jogo de tabuleiro. Nós podemos, por exemplo, criar um jogo de tabuleiro personalizado para poder praticar operações matemáticas. O tabuleiro ele pode ter casas que exigem que os alunos resolvam problemas de adição, subtração, multiplicação ou divisão para poder avançar. Cada grupo de alunos recebe um conjunto de perguntas de dificuldade variada e cada resposta correta permite que movam o seu peão. Elementos de competição podem ser introduzidos, né, nesse processo para tornar o jogo mais emocionante. E o terceiro exemplo que nós podemos citar é a língua estrangeira e tecnologia. Para ensinar vocabulário em uma língua estrangeira, nós podemos usar o Kahoot, que eu citei anteriormente, para poder criar um jogo de quiz em tempo real. Cada aluno ou equipe pode responder no seu aplicativo e perguntas, né, com múltipla escolha sobre o significado de palavras ou frases podem ajudar a reforçar o aprendizado. O feedback imediato e essa natureza competitiva de jogo aumenta o engajamento e a retenção de vocabulário dos nossos estudantes. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa aula, mas antes eu gostaria de apresentar aqui a nossa conclusão, né, que é esse fechamento. O texto final diz o seguinte: veja,
Preparar recursos para aulas gamificadas envolve uma combinação de criatividade, tecnologia e materiais tradicionais. Então é preciso que ocorra um casamento perfeito entre esse tripé. Ao selecionar e adaptar ferramentas e materiais adequados, nós podemos criar experiências de aprendizado que não são apenas educativas, mas são extremamente envolventes e divertidas. Esses exemplos práticos que nós vimos com a preparação adequada, e a utilização desses recursos, nós percebemos que as aulas gamificadas, elas podem transformar esse ambiente educacional, aumentando o interesse e também a participação dos estudantes de forma significativa. Eu espero que você tenha entendido todos esses elementos que foram abordados e fica aqui o convite para que você continue os estudos a partir dos nossos materiais que estão à sua disposição. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima aula. Tchau, tchau!